Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli. São 9h46. Uma decisão do governo de São Paulo pode repercutir em várias cidades porque ele está restringindo o uso de alguns aplicativos do streaming e também do TikTok, que consideram então não ter fins educacionais. E nas escolas estaduais, então, esse uso será limitado. A Thelma Vinha, doutora em Educação, professora pela Unicamp, integra o Comitê Técnico do Interdisciplinariedade e Evidências no Debate Educacional, o IED. Ela tem discutido o uso do celular em grupo para pesquisa e a gente vai tentar entender se essa medida adotada, no caso, pelo governo de São Paulo, pode realmente ser construtiva para o processo educacional. No Rio de Janeiro, houve, nesses últimos dias também, a decisão por restringir o uso do celular e determinando quando aí o aluno poderia ou não fazer uso do aparelho. Thelma, obrigada pela sua participação. Um bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Thelma, como que você vê essa questão envolvendo, no caso do governo de São Paulo, essa medida? A informação que vem da Secretaria da Educação do Estado é de que essa suspensão do uso de plataformas que não têm fins educativos já está desde fevereiro de 2023. Então, essa suspensão vai ocorrer na rede Wi-Fi e na cabeada das escolas estaduais. Você acha que esta é uma medida que visa contribuir? O que vocês que estão estudando educação e o uso das tecnologias estão entendendo por esse tipo de medida? Então, a medida, existe uma tendência de proibição em nível mundial, vários países, escolas estão caminhando nessa direção. Acontece que especificamente essa decisão, né, essa medida do Estado de São Paulo, da rede estadual de São Paulo, ela traz algumas questões que se referem a algumas plataformas e o Wi-Fi da própria escola. Uma mesma rede que incentivou muito que todos os livros e materiais didáticos deveriam ser tecnológicos, deveriam ser virtuais, é uma rede que também restringe esse tipo de conexão. Então, existe até uma certa incoerência em termos de tendência, apesar de eles terem voltado atrás recentemente nas questões dos livros, dos materiais didáticos. Só que a maior parte dos estudantes, eles não usam a rede da escola, entendeu? Nem sempre eles têm acesso ao contrário à rede da escola. Então, ela é uma medida, inclusive, que ela tem pouco efeito na prática, porque eles se valem muito dos dados que eles têm, compartilham dados, e a gente sabe que dentro dessa área, principalmente quando você fala de adolescentes, tem que considerar muito mais do que uma proibição que pode ser burlada, o papel social, a função educativa pedagógica da escola. Só para a gente pontuar aqui, no caso do governo de São Paulo, a medida é bloquear mesmo nas escolas estaduais o acesso a esses diversos aplicativos e plataformas. No caso do Rio de Janeiro, a restrição é para o uso, o tempo do uso e o horário de uso dentro do colégio, que restringe inclusive no intervalo. Essa medida aí foi feita após uma consulta pública, que recebeu apoio aí de uma parte da comunidade lá no Rio de Janeiro. Já tinham justificado, inclusive, que então eles não podem mais usar, nesse retorno às aulas, o celular dentro do colégio, nem mesmo no intervalo, só para a gente esclarecer aqui. Até sobre isso eu gostaria de questionar a professora, né? Como a senhora citou, né? O governo do estado vai bloquear dentro da rede própria e do Wi-Fi, né? Esse acesso ele não consegue bloquear nas redes móveis, né? Que popularmente chamam de 3G, mas já tem até 5G. Então a senhora acredita que deveria ser tomada uma medida talvez mais próxima como a do Rio de Janeiro, de restringir o uso do celular em si, do que propriamente bloquear esse acesso pelas redes da escola, já que o pessoal faz uso em redes móveis? Eu acho que essa questão ela é mais complexa do que proibir ou não proibir, sabe? O problema, os professores têm sentido muito e sofrido muito com essa questão do uso distrativo, ou seja, aquele que distrai o celular na sala de aula pelos estudantes, por meio de joguinho, por meio de redes sociais, e mesmo eles filmam, fazem figurinha. Só que esse problema que já existia antes da pandemia, ele aumenta muito com a imersão na pandemia. Então, quando se retorna às aulas, inclusive o celular foi até mais liberado, porque ela é como se fosse
uma coisa de conforto para quando está voltando, eles estão tão conectados com dificuldade de interagir, e está sendo muito difícil, inclusive, regular esse tipo de coisa. Então, as várias pesquisas têm mostrado que o celular pode ser pedagógico, claro, mas ele tem um fator distrativo. Só de estar na mochila, você dá uma olhadinha, ele pode distrair, entendeu? Então, os estudos mostram isso. E tem sido essa tendência, porém, tem que considerar que ele faz parte do cotidiano desses jovens. E acho que a gente pode falar depois, mas uma coisa é até 12 anos de idade, em que a gente defende, de fato, uma proibição não só na escola, mas também a família não dando um celular próprio. Uma coisa é você emprestar, outra coisa é dar um celular próprio, porque eles não têm sequer condições, em termos de desenvolvimento, de lidar, porque você está abrindo uma janela para o mundo para aquela criança. Então, por exemplo, se uma criança de 10 anos tem um perfil, uma menina tem um perfil no Instagram, você faz o teste, vão ter vários homens pedófilos que entram em contato. Então, é muito complicado. Agora, quando você está falando dos mais velhos, a gente tem que compreender que a escola ela tem uma função social no sentido de formar para um coletivo, aprender a viver num coletivo. Então, muito mais, e a gente poderia até aprofundar nisso, muito mais do que proibir, porque eles burlam, sabe? Então, por exemplo, como eles estão muito acostumados, aquela coisa de ter uma caixa de acrílico, de ter um painel em que colocam um celular, eles levam um celular de mentira, um celular quebrado, e colocam lá, entendeu? Então, a regra tem que fazer sentido para ser legitimada. Então, eles têm que, muito mais do que impor, mais importante de que essa função social é compreender o sentido não da proibição, mas do elemento distrativo do celular e, consequentemente, a elaboração de uma regra coletiva de restrição desse uso, né? Então, para isso, porque assim, quando a regra não é legitimada pelos adolescentes, ou seja, aceita, você precisa de punição e vigilância. Isso também é exaustivo. Então, tem várias formas de trabalhar isso de um outro jeito que a gente pode aprofundar. Agora, Thelma, como é que fica a relação dos educadores, né, professores, dirigentes, diretores de escola, na relação com os alunos que já tem sido bastante vulnerável após pandemia, após os ataques violentos com mortes nas escolas? Esta relação, porque em algum momento alguém vai ter que chamar a atenção, fiscalizar ou impedir o uso. Uhum. Sim, essa questão é muito importante, porque assim, não é simplesmente, a lei no papel é boa assim, é fácil. Acontece que no cotidiano, pensam jovens que estão o tempo inteiro conectados, que isso faz parte do dia a dia, de repente você chega e fala, me dá o celular, vai ficar no diretor, teu pai vai ter que buscar, você vai partir para confronto. Então, é o que eu disse, assim, mesmo, às vezes a intenção é positiva, mas como a escola tem uma função formativa, é muito melhor, mesmo que já tenha lei, por exemplo, no Rio, trazer para esses meninos pesquisas, trazer dados. Eles podem, inclusive, fazer pesquisa na própria escola, de começar a observar por um tempo como é que eu uso o celular no recreio, algum grupo que vai lá ver os dados, quantas pessoas acessam o celular durante a aula, faz observação, traz os dados, discute o dado, traz dados sobre os vícios, traz dados sobre os riscos, traz dados positivos. Então, dizer, quando o celular é benéfico, então, após esse trabalho, combinar formas de uso, em que é como se fosse assim, um acordo coletivo, e que aí fica muito mais fácil você legitimar uma regra que eles ajudaram a participar, do que você simplesmente chegar. Imagina esses adolescentes que estão conectados, você chegar a impor determinada coisa. Com certeza vão ter situações de confronto, situações de tensão, que pioram ainda mais uma relação que já está muito difícil. E, Thelma, sem falar... Desculpa, pode falar. Não, pode complementar. Não, eu complemento depois. Eu ia comentar o seguinte, essa lei ela pode também cair em desuso, só existir no papel, até porque os educadores vão ficar numa situação extremamente delicada para impor a condição, uma vez que não foi subtendido ou compreendido pelos estudantes, pelos jovens, e aí o caminho seria uma política educacional para promover e ajudar esses educadores nessa dinâmica? Ela tem essa lei, a lei inclusive do uso pedagógico do celular existe no estado de São Paulo e ela nunca foi usada na prática.
Então, eu acho que a política ela tem que ir além, porque a política ela é fundamental no sentido de preparar esses professores de como lidar com isso, mas mais do que isso, como eles fazem muito parte desse cotidiano, é fundamental que hajam programas, aulas, estruturas com envolvimento do próprio jovem dentro da escola, em que eles vão trabalhar o uso dos celulares, as redes. Então, assim, as plataformas que se usam, os lado positivo, o lado negativo, a questão do aliciamento, tá certo? Então, tudo isso ele tem que fazer parte junto. Não é simplesmente uma lei não pode usar na escola porque está atrapalhando, mas é um preparo para a vida. E o preparo para a vida faz parte do uso consciente disso. Eles têm que identificar quais são os sinais dos vícios. Então, além disso, nós vamos olhar também para o trabalho com as famílias, porque mais do que, não é só a escola, as famílias precisam compreender por que eu não dou o celular para uma criança pequena, mas ao mesmo tempo, eles precisam ter alternativas de como lidar. Não é simplesmente tira, porque muitas vezes é o jeito que eu consigo que meu filho fique quieto. É o jeito que eles falam, mas todo mundo tem. Então, a política tem que ser mais ampla. Por isso que eu falei que é muito mais complexo do que dizer proíbe ou não proíbe. Porque, do contrário, a gente vai continuar sendo um país de boas leis, mas em que as pessoas não se educam, não se autorregulam, não pensam no meu papel enquanto coletivo, né? E tem as faixas de idade também nessa relação com o celular que mudam completamente a forma como a gente lida com regras. A senhora mesmo comentou, existe uma idade ali, até que não se deve utilizar aparelho algum. E depois a idade em que tem responsabilidades, regras, devem ter então os combinados ali para o adolescente utilizar. Sem dúvida. Então, quanto menor a criança, menos tempo de tela, né? Porque ela precisa da vivência, do correr, do pular, do interagir para desenvolver um desenvolvimento saudável, né? Um desenvolvimento da noção de espaço, da noção de tempo. E tem todos os riscos também do celular que estão presentes e que eles não conseguem lidar. Então, muitas vezes, uma coisa é ficar um pouco tempo na tela, uma coisa é ficar alguns momentos, outra coisa é ela ter o celular. Então, é mais do que só o tempo de tela, mas eu ter acesso, eu ter um celular só meu, né? É muito comum, depois que os pais dormem, eles pegarem o celular e entrar em jogos, entrar em sites, em chans, em fóruns complicados, em problemas, né, que eles acabam interagindo em comunidades que são prejudiciais, e muitas vezes na ingenuidade, tá certo? Sem a menor noção. Então, a considerar as idades, ela vai fazer muita diferença nesse processo. Só que isso, ele tem que ser sempre uma ideia de informação, trabalho pedagógico, né? Então, a lei só de proibição, ela é muito pouco efetiva e muito pouco formativa, e que fere aí justamente a função da escola. Thelma, quero agradecê-la por nos ajudar aqui a refletir um pouco sobre o assunto e colocamos também à disposição a CBN para as conclusões dos trabalhos que os grupos de pesquisa sempre fazem na universidade. Eu que agradeço a oportunidade da gente discutir um tema tão polêmico e necessário e agradeço a disponibilidade. A divulgação de vocês é fundamental para que esses conhecimentos também circulem. Muito obrigada. A gente conversou com a Thelma Vinha, ela é doutora em educação, professora da Universidade de Campinas, e integra um comitê que justamente discute essas questões da evidência no debate educacional. A gente falou a respeito do governo de São Paulo estar, então, bloqueando o